querido Salvador, né? E é verdade, a segunda canção que nós cantamos agora, né? No controle está meu Deus, e Ele tudo governa. E a gente tem que falar da palavra de acordo com o que a gente tem meditado, né? Que tem palavra no nosso coração, que Ele tem aberto o entendimento, né? Coisas que acontecem na nossa vida que nos levam a refletir na palavra de Deus. Porque nós que estamos buscando servir a Cristo, nós baseamos a nossa vida na palavra, né? Estamos sempre buscando na palavra ensino, conforto, né? A direção. Nós temos uma base, né? A nossa base é Jesus. E essa semana, assim, situações que eu vivi, que aconteceu, me levou a refletir sobre o sentido da vida. O que é a nossa vida? E qual o propósito da nossa vida? Existe momentos da nossa vida, todo mundo passa por esse momento, né? Que a gente começa a pensar, mas por que eu existo? Para que eu existo? Qual o propósito da minha vida, né? E a gente começa a pensar, a refletir, né? E na verdade, quando a gente vê o final de todas as coisas, a gente começa mais ainda a meditar na palavra, né? Mas por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Qual o propósito que Deus tem, né? Em mim e através de mim? E me levou lá no Eclesiastes, né? Quando Salomão, o sábio Salomão, no final da vida, né? Ele começou a refletir sobre essas coisas e ele chegou à conclusão que tudo nessa vida é vaidade, que tudo passa. Até a Silvana falou semana passada sobre o tempo, né? Há tempo para todo propósito debaixo da terra. Há tempo para todas as coisas. Mas esse tempo, quem determina, quem nos dá, é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador. E nós temos aqui nesse mundo, para Ele nós temos um propósito, né? Nós temos que procurar nas Escrituras o nosso propósito. Mas vamos analisar e refletir aqui. Eu quero que cada um dos irmãos que está aqui presente, né? Comece a refletir na sua vida, traga para a sua pessoa. Tem que ter um relacionamento com Deus, né? Buscar esse entendimento, buscar essa sabedoria. E o sábio Salomão, chegando no final da vida, ele buscou essa sabedoria, né? Buscou esse entendimento. Eu vou começar aqui no livro de Eclesiastes 3, 14, 15 e 16. Mas eu vou para Eclesiastes hoje, no final vou completar. Eclesiastes 3. Ele chegou no ponto, no final da vida, Deus deu sabedoria a ele viveu, teve muitas mulheres, né? Não sei o propósito que Deus permitiu, né? Tudo a permissão de Deus, né? Mas no final da vida ele começou a refletir sobre a vida dele, né? Ele na sabedoria dele e comparava com o tolo, né? Que o final é tudo a mesma coisa, o fim é o mesmo. 3,14. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então, entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Quer dizer, ele era sábio, mas o tolo, o desvairado, o louco, o mesmo fim ia ter, que ele teria, o tolo também teria, o mesmo fim. Conclusão dele. 15. Pelo que eu disse no meu coração, refletindo com ele mesmo, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria. É uma reflexão que estamos fazendo pergunta, né? Como acontece ao tolo, a vida tem que acontecer, mas por que eu estou buscando mais sabedoria? Então disse no meu coração, ele concluiu com ele mesmo, então disse no meu coração, que também isto é vaidade. Ele chegou na conclusão no final da vida dele que tudo é vaidade, nessa vida, nesse mundo, tudo é vaidade. Ele era sábio e buscava mais sabedoria, mas ele chegou à conclusão que isso também era vaidade. No 16, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre também o tolo. Conclusão que ele chegou aqui. Eu na minha sabedoria e o tolo na idiotice dele, né? O mesmo fim que eu terei, o tolo também terá. Assim como eu serei esquecido, o tolo também será esquecido. O mesmo fim virá para todos. Todos têm o mesmo fim. Conclusão. Nós já nascemos nesse mundo condenados à morte física. E meditando assim nas pessoas, né, na sociedade, até trazendo para a nossa meditação também. Por que muitas vezes nós nos ensoberbecemos, achamos que somos grandes, maiorais, né, os ricos e os pobres, comparando. Aquele que tem muito e aquele que não tem nada. O rico vai ter o mesmo fim, o pobre vai ter o mesmo fim. O louco vai ter o mesmo fim, o
sábio vai ter o mesmo fim. Conclusão que chegou aqui o sábio Salomão, né? Mas por que a gente se ensoberbece nessa vida? Tudo é vaidade, tudo passa, tudo vai ter um fim. O mesmo fim que tem o sábio, tem o tolo. O mesmo fim que tem o rico, tem o pobre. Nós sabemos, nós nascemos condenados à morte. Nós que aceitamos a Cristo, que viemos por o Evangelho, nós passamos a seguir os ensinamentos, né? Nós sabemos que Cristo é a nossa salvação. Nós buscamos conhecer o caminho, procuramos andar no caminho, procuramos sempre viver a verdade, embora com erros, com falhas, nós erramos, falhas, nós fizemos no mundo, e o mundo já está maligno. Nós temos uma esperança de viver com Cristo. Nós temos uma esperança que Ele falou, a palavra dele, Ele diz que é a verdade. E tudo passa, na vida tudo passa. Ele fala que há tempo para todas as coisas. Tudo. O dia triste passa, o dia alegre passa, a saúde passa, a doença também passa, tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa, tudo passa. Mas a palavra de Deus não vai passar. E nós procuramos seguir a Cristo, baseamos a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança nessas palavras dele, né? Que um dia, embora tenhamos lutas aqui, como cantando a canção aqui, nós preferimos continuar seguindo, mesmo com choro, com dores, procuramos seguir e perseguir a palavra, porque não existe uma esperança para nós sem ser Cristo. O que é a nossa vida? Aí ele fala aqui também em Eclesiastes aqui também. Aqui, Eclesiastes, o 3, o 17 aqui. Eu disse no meu coração, ele chegou a uma conclusão aqui, 3,17. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Tem um tempo determinado por Deus para tudo que acontece nesse mundo. E Deus vai julgar tanto o ímpio quanto o justo. Nós um dia vamos passar, né, pelo tribunal de Deus. Nós vamos ser pesados, né? Eu falava, eles vão pesar os nossos atos, né? Nós fizemos aqui em vida, né? As decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fizemos, nós vamos passar pelo tribunal de Deus, né? Pelo tribunal de Cristo. Ou para a salvação ou para a condenação. Mas isso aí nós temos que ter em mente. As pessoas não gostam de pensar no fim. Elas vivem a vida como se o fim não fosse existir. Elas procuram, eu até ouvi uma pregação ontem, procuram preencher a vida delas com os prazeres da vida, com os prazeres do mundo, com as alegrias que o mundo pode oferecer, pode proporcionar, mas não busca preencher a vida delas, o coração dela, com aquele que pode e tem condições de preencher o vazio da vida dela e dar realmente uma vida para ela, uma esperança de vida. E nós que professamos a Cristo, estamos aqui buscando, perseverando em buscar, nós temos essa esperança. Nós temos essa esperança. Nós passamos luta, provações, renunciamos muitas coisas na nossa vida, né? Mas nós esperamos nós esperamos e acreditamos, né, que a palavra de Deus é verdade. A nossa recompensa não é para hoje, a nossa recompensa não é para agora. Embora nós escutamos das bênçãos de Deus aqui nesse mundo também, mas a nossa esperança e a nossa recompensa está quando nós partimos, estivermos ao lado dele, com ele, né? Quando nós estivermos, ele falou, eu vou preparar nosso lugar. Um dia tudo vai terminar. Nós estamos condenados à morte, sim. Se Cristo não voltar, todos nós vamos passar pela morte. Todos nós vamos passar pela morte física. Eu vi essa semana, no final de todas as coisas, né? O que vai restar aqui nesse mundo? Nada. Nesse mundo aqui, tudo que tem aqui vai ficar aqui. Por que quando a gente luta tanto, trabalha tanto, briga tanto, até mata, rouba, procurando desfrutar de prazeres daqui, procurando de coisas daqui, desse mundo? Vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. E nós não buscamos preencher a nossa vida e andar sempre na presença do nosso Salvador, buscando o que Ele quer, qual o propósito dele para a nossa vida, embora a gente não saiba, a gente está perseguindo, né? Está prosseguindo e procurar viver a vontade dele para a nossa vida. Procurar fazer aquilo que Ele tem para nós, viver aquilo que Ele tem para nós. Nós não sabemos. Por quê? Porque o pensamento dele não é o nosso pensamento. E enganoso é o nosso coração. Muitas vezes a gente se engana, a gente erra, a gente falha. Porque nós temos a nossa vontade, temos o nosso desejo, queremos desfrutar de bem, sim, nós queremos, né? E muitas vezes nosso coração pode nos enganar. Mas nós estamos aqui buscando e perseverando em buscar o nosso Salvador, buscar a vontade dele para a nossa vida, né? Eu quero ver a parte aqui. Antes que venha todas essas coisas, antes que o fim venha, ele nos convida a fazer uma meditação. 12. Aqui no 12 ele fala, a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Quando a gente é jovem,
dia nós somos jovens, hoje então já estamos madurinhos, né? Todos aqui, ninguém é novinho mais. A gente não pensa muito no fim das coisas, né? Mas a partir do momento que a gente chega numa certa idade, a gente começa a meditar, pensar, né? Vai chegar no fim, começa a surgir os problemas, o corpo começa a envelhecer, né? Aí você começa a meditar mais no fim, né? O fim de todas as coisas. Mas e esses jovens que partem sem ter esse tempo para meditar e até se arrepender? Mas ele recomenda que os jovens se arrependem e se preparar para a velhice, né? Aí antes que todas as coisas aconteçam, que o mal venha, e o fim venha, e o pó, 12, 7. E o pó volte à terra, como o era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Ele faz aqui uma comparação, né? Antes que aconteça todas essas coisas, o pó volte à terra, e o Espírito volte a Deus, que o deu, vamos meditar a palavra. Por quê? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Nessa vida aqui, nesse mundo, tudo é vaidade. Nós vivemos aqui, nós habitamos nessa terra, não sabemos o porquê, estamos vivendo a nossa vida, estamos buscando, nós começamos a conhecer, perseguir e conhecer o que Deus tem para nós, o pensamento dele para nós não é o nosso pensamento, não é o que a gente pensa, a vontade dele para nós talvez não seja a nossa vontade, nós estamos tentando renunciar à nossa vontade para fazer a vontade dele, mas na verdade nós não sabemos, nós temos que perseguir, perseverar, continuar no caminho, buscando a verdade para encontrar a vida. Aqui ele concluiu aqui no final, aqui, no 12, 13. De tudo que você tem ouvido, tudo que nós temos ouvido, nós temos aprendido, tudo que Deus tem revelado ao nosso coração, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Palavra que eu tenho meditado essa semana, eu tenho meditado muito, né? Eu estava pondo a palavra no meu coração para ir falar, mas essa semana Deus mudou tudo. Porque a gente tem que pensar em todas as coisas, a gente tem que analisar a nossa vida e viver a nossa vida. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. É o meu dever e é o seu dever também. Temer a Deus, respeitar, honrar a Deus. Deus falou: faça, você faz. Deus falou: não faça, você não faça. Vai, você vai. Não vá, você não vai. Isso é respeito, isso é temer a Deus. Então ele fala assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa palavra que está no meu coração, né, para ter meditado essa semana. Por quê? Porque o fim vai chegar para todos nós. Nós temos um dia determinado por Deus, que o tempo pertence a Ele, é nosso, mas pertence a Ele, o tempo certo. Nós não sabemos o tempo dele. Há tempo para todas as coisas, o propósito debaixo da terra, mas o propósito é dele. Então por que a gente não procura viver o propósito de Deus nas nossas vidas? Muitas vezes nós não sabemos o propósito de Deus, mas nós temos que buscar, nós temos que prosseguir, nós temos que buscar uma palavra que nos exorta, né? Meditar na palavra dia e noite. Por quê? Porque Ele vai nos dando direcionamento, Ele vai nos dando estratégias para vencer as dificuldades da vida. Quando nós estamos buscando meditar na palavra, buscando ouvir a palavra, ouvir o conselho do Espírito Santo, Ele vai nos dar estratégia para a gente continuar na caminhada dessa vida. Nós temos esse dever, é o dever de todo homem, é o meu dever e é o seu dever também, de buscar temer a Deus, honrar a Deus. E hoje nós buscamos conhecer a Deus, é nas Escrituras Sagradas. É aqui que a gente vai buscar, a gente vai falar, convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, senta aqui comigo, vem comigo, fala comigo, me ensina, me mostra qual é o teu desejo, qual é a tua vontade para a minha vida. Hoje, o Pai elaborou o plano, o Filho executou o plano e o Espírito Santo está aqui para confirmar, né? O plano de salvação, o plano de libertação, e Ele está conosco hoje. Ele é o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso consolador, a pessoa de Deus que está conosco, que está em nós, que nos ajuda nas nossas tribulações, nos direciona na nossa vida, que nos mantém seguros na palavra, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Nós estamos buscando aprender, buscando nos firmar na palavra, conhecer a palavra e viver a palavra. Isso aí é temor de Deus, isso é respeito a Deus. Embora às vezes a gente erre, a gente fale, porque enganoso é o nosso coração, a gente se engana. Mas quando nós tememos a Deus, está meditando a palavra hoje de manhã, a gente se engana, a gente erra sim, mas Deus conhece o meu coração e Deus conhece o seu coração. Enganoso é o coração, quem conhecerá? Deus o conhece. Mas quando o Espírito Santo vem nos confronta, ele fala: não, você está errado, e você se sujeita, você se humilha: Pai, eu errei, me perdoa,
me transforma, me muda, me ajuda, Ele é poderoso para fazer a obra na nossa vida. É o coração contrito, o coração quebrantado, que Deus não recusa e Deus não rejeita. Esse coração Davi tinha. E esse coração eu tenho que procurar ter e você tem que procurar ter. Porque nós somos seres únicos e individuais. Nós somos seres que Deus tem um propósito, eu não sei qual o propósito é dele, o tempo é dele, a hora é dele. Nós temos que meditar que tudo tem um tempo determinado por Deus. Há um tempo para a minha vida e há um tempo para a sua vida. Nós não sabemos a hora, não sabemos o momento, a forma que Deus vai recolher o nosso espírito. Aqui tem umas palavras na Bíblia que fala, que é o seu tempo. Não é o desejo dele que seja um acidente ou uma doença. Ao seu tempo, o que ele quer? O desejo perfeito dele. Ele vem e recolhe o nosso espírito como recolhe um feixe de lenha, para estar na presença dele, para estar com ele, para ser dele. Nós somos dele. A partir do momento que a gente aceitou a Cristo, veio para o Evangelho, aceitou Jesus Cristo, recebeu na nossa vida, nós temos uma promessa. Nessa promessa, nós temos um selo marcado no nosso coração, que não mal nos sucederá, praga não vai chegar na nossa casa, na nossa tenda, que o maligno não pode nos tocar, que nós somos dele, quem nos escolheu. Ai, daquele que tocar em nós, que nós somos a menina nos olhos de Deus. Temos a promessa, nós cremos nessa promessa, nós vivemos segundo essas palavras e continuamos vivendo e levando a nossa vida segundo essa palavra, confiando, confiança. Aqueles que confiam no Senhor são felizes, são bem-aventurados. E nós temos que ter essa prioridade na nossa vida, de buscar a presença de Deus, buscar conhecer a palavra, nos conhecermos na palavra, mas saber que o nosso coração é falho, nosso coração é enganoso, que Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, e Ele pode nos direcionar. Nós somos dependentes de Deus. Nós queremos viver nesse mundo, quando a gente é criança, a gente é dependente dos pais, Depois que a gente cresce, a gente acha que precisa mais dos pais. Mas na vida, no sentido espiritual, é diferente. A vida, enquanto nós vivemos aqui, nós somos totalmente dependentes dele. Hoje, nós dependemos do Espírito Santo para nos conduzir, para nos orientar, para nos direcionar, para nos aconselhar, porque ele conhece o homem do erro, do pecado, da justiça e do juízo. E essa comunhão eu tenho que buscar, essa direção eu tenho que buscar. Eu vou deixar aqui, para finalizar aqui, eu vou falar com o Tiago, o que é a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Enquanto nós não partimos para estar com Cristo, nós estamos, porque a chuva cai para o bom e cai para o mal. O mesmo fim tem o tolo e tem o sábio. O mesmo fim tem o rico e tem o pobre. O fim é o mesmo para todos os homens. Nós temos que ter isso em mente. A nossa confiança, a nossa esperança está em Deus, Tiago 4. A falibilidade dos projetos humanos. 13. Tiago aqui exortando o povo, Eia, presta atenção, acorde, desperte. Agora, vós, eu, você, que dizeis, hoje ou amanhã nós iremos à tal cidade, ou amanhã, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Quer dizer, nós fazemos planos. Nossa vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Nós fazemos planos na nossa vida. Nós planejamos nosso dia, nosso amanhã. Aí no 14 ele fala assim, digo-vos para vocês, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta para o povo, o que é a nossa vida? Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, vocês estão fazendo planos, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, eu vou contratar, eu vou vender, eu vou ganhar. Mas eu faço uma pergunta para vocês, o que vai acontecer amanhã? Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Por que é a nossa vida? Ele fala aqui, ele é um vapor, que aparece por um pouco e depois se desvanece. 15. Em lugar do que deveríamos dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou faremos aquilo, dependência de Deus. Nós não sabemos, somos dependentes, não sabemos o dia da manhã pertence a Deus. 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Nós não devemos ser presunçosos, devemos ser totalmente dependentes de Deus. Não sabe o que vai acontecer. Ele fala toda a glória, toda você se vangloria, você se acha tal, ela é maligna, ela não é de Deus. Porque a palavra de Deus fala que Jesus é humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Ele é manso e ele é humilde de coração. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Mas eu vou ficar com essa palavra aqui. Eia, acorda, desperta. O que é a nossa vida?
Você faz planos, você faz projetos, você planeja, você sonha, você faz seus cálculos. Mas o que é a nossa vida? A vida é com vapor. Deus soprou no homem o fôlego da vida. O ar que nós respiramos é Ele que nos dá. O que é a nossa vida? É como um vapor, é como um vento. Ela vem e logo se esvanece. Porque nós não sabemos o tempo, não sabemos a hora. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Então, a conclusão que eu cheguei, meditando, para que vocês analisem, pensem na vida de vocês também, né? Que vocês meditem sobre a vida de vocês. Eu não sei como está, o que é a vida de vocês. Mas, em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer? Que é meu dever, que é seu dever. Tema a Deus. Tema a Deus. Medita na palavra dia e noite. Dê espaço para a Espírito Santo operar no seu coração, te mostrar a verdade, revelar aquilo que Ele tem para você. A gente não sabe realmente o que Deus quer, né? A gente vai viver a nossa vida, as coisas vão acontecer, de repente, aquela vozinha vai falar assim, não faz isso. Você obedece, você não faz, é livramento. Ou quando a palavra te exorta, você não quer fazer, mas a pessoa está te cutucando, vai. Você tem que ir, você tem que obedecer. O Espírito Santo está com você. Você tem que acreditar nisso, você tem que crer nisso. Que aquele que está em você, que é o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. E ele te conduz em toda justiça, em toda verdade, porque luz para os meus pés é a palavra de Deus. Fala no livro sagrado, né? Que a palavra de Deus é luz para a nossa vida. Então nós temos que ter essa luz em nós. A nossa vida, ela é como fôlego. E quando esse fôlego pertence a Deus. Antes que o fôlego da vida do Espírito volte a Deus que o deu, e essa carcaça volte à terra, porque é aqui vai ficar, eu tenho que meditar nessas palavras, eu tenho que estar ciente que eu já nasci condenada. Você também já nasceu condenado. Ninguém gosta de ouvir que vai morrer. Você vai morrer. Eu estou aqui para falar a verdade, para pegar a palavra de Deus. Um dia tudo vai ter um fim, que é um tempo determinado para todas as coisas. O próprio sábio Salomão, que viveu uma vida abundante, né, com mulheres, com riquezas, ele chegou a essa conclusão, que tudo nessa vida é verdade. Então não fiquemos apegados com as coisas desse mundo, dessa vida. Vamos nos entregar realmente a Deus. Vamos confiar que Ele está conosco, Ele está em nós. Ele nos direciona em toda justiça, em toda verdade. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nós temos para receber. Não vamos ficar presunçosos, orgulhosos, nos vangloriando de nós mesmos. Porque se nós temos alguma coisa, nós somos alguma coisa, é por Ele e para Ele. É permissão dEle. Tudo que nós somos, que nós temos, graças a Deus, nós devemos ser gratos em todo o tempo, em tudo dá graça, em tudo dá graça, até no sofrimento, na tristeza também, porque a aprendizado é lição para mim, é lição para você. E tudo que acontece, ele tem um ensinamento para nos dar, ele tem uma lição para nos ensinar, né? Nós estamos aqui, enquanto nós vivemos aqui, nós devemos caminhar com Cristo, andar com Cristo. Ele é a nossa base, Ele é a nossa rocha, Ele é nosso alicerce, Ele é tudo. Jesus é tudo na nossa vida. Porque nós somos dele, nós viemos dele, ele nos deu o fôlego da vida, e esse fôlego que eu tenho, que você tem, no momento que ele quiser te dar, é dele, pertence a ele. Por que nós vivemos uma vida querendo viver longe da presença dele? Queremos viver a vida como se ele não existisse. Não chegamos todo dia na nossa vida e falamos assim, pai, eu sou dependente de ti, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que você tem para mim. Eu espero que o Senhor me mostre, que o Senhor me ensine, que o Senhor me fale, também que o Senhor me livre, que o Senhor me guarde, que o Senhor supra as minhas necessidades. Isso a gente espera de Deus, né? Mas por que na hora de se entregar e entregar o nosso coração, a gente não faz isso? Pai, dá aqui meu coração, cuida de mim, me fala, me ensina, me mostra. Eu sou dependente de ti, eu não sei de nada, e eu não sou nada também. Eu vi essa semana uma cena, que nesse mundo aqui, gente, esse corpo aqui tem um tempo da eternidade. Não é a nossa morada eterna. Nós temos um Espírito, que aquele que é de Deus vai voltar para Deus. Desse mundo nós não vamos levar nada, nem a roupa que nós vestimos. Jó chegou a essa conclusão, né? Nu nós viemos e nu nós tornaremos. Então por que tantas arrogâncias, soberba, às vezes a gente olha para o nosso próximo, julga o nosso próximo, né? Menospreza aquele que tem menos que nós. Mas o mesmo fim que eu tenho, ele vai ter. O mesmo que ele tem, eu vou ter. Nós não somos nada, o mesmo fim cada lugar conosco, porque nessa vida, nesse mundo, tudo é vaidade. Amém? É uma palavra forte, uma palavra que nós temos que trazer para a nossa vida, para refletir na nossa vida. Porque no dia que chegar a nossa hora de partir, será que nós estamos preparados? Nós vivemos tão... E é bom, esse mundo é bom. As coisas que tem nesse mundo é muito boa. Deus deu tudo para a gente não pode reclamar de nada. Tudo que nós precisamos, nós temos. Esse mundo é bom. Porque Deus falou na palavra dele, tudo que ele fez. No final de todas as coisas, ele viu que era bom. Nós também somos bons.
veio o diabo e corrompeu tudo, estragou tudo, né? Mas nós não podemos apegar com as coisas que no mundo tem, que no mundo há, porque nós não vamos levar nada desse mundo. Nós temos que ter prioridade nessa vida. Qual a prioridade que eu tenho que ter, que você tem que ter? Que eu tenho o Salvador, que eu tenho o Criador, que cuida de mim, e nele eu devo me espelhar, né? A palavra tem que estar sempre diante de mim. Jesus, nós sabemos que é o nosso Salvador, né? Ela tem que estar sempre diante de mim. O Espírito Santo é o meu amigo, meu ajudador, meu consolador. Quando a vida me confronta, quando as situações da vida me confrontar, eu tenho essa palavra, que eu tenho meditado, tenho buscado, tenho acreditado. O pastor ensina a palavra aqui. O Espírito Santo tem condições de nos clarear, nos iluminar, porque luz para nosso caminho é a palavra do Senhor. E com isso nós possamos ter vitórias na nossa vida, né? Algumas vezes temos derrotas, sim, temos lutas, tribulações, tribulações, tudo é permissão de Deus, nada acontece que Deus permita, porque Ele é poderoso, Ele tem todo o poder, Ele é poderoso para fazer da nossa vida mais do que nós pedimos ou pensamos, mas para isso o que eu tenho que fazer, você tem que fazer? Agradar o coração dele. E quando é que eu agrado o coração de Deus? Eu tenho o coração contrito e quebrantado, o coração é voltado para Ele. Não é ensoberbecido com as coisas da vida, desse mundo, não se entrega à vaidade. Aqui tudo é vaidade. E nós temos isso aí, né? Nós queremos viver aqui, nós vivemos aqui, queremos desfrutar do bem, do bom, do que é gostoso, do que é prazeroso, né? Mas nem tudo agrada a Deus, nem tudo é de Deus, igual Paulo falou na palavra dele, né? Eu posso todas as coisas está aí para possuir, eu posso fazer tudo que eu quiser, mas nem todas me são listas, nem todas me convêm, nem todas agradam o meu Criador, nem todas é para mim fazer. Por quê? Porque não é a vontade dele. É isso que nós temos que ter, eu e você. Andar na presença dele e saber a hora que nós temos que renunciar aquilo que nós queremos e se entregar aquilo que ele tem para nós. Às vezes, como eu falo, a porta é estreita, né? Às vezes assim, você tem que renunciar a uma coisa que você quer muito, passar por um caminho apertado, é uma coisa que você não gostaria de fazer, mas você passa. Mas o fim dele, quer dizer, o caminho apertado vai levar a salvação. Aquele de largo, prazeroso, né? Vai levar a destruição, a morte eterna, né? Então tudo isso você tem que meditar, tem que analisar que tudo tem um fim. Nós já estamos madurinhos, todos aqui estamos madurinhos, né? A gente tem que agora pensar mais ainda, né? Nós temos a oportunidade. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade, todos os dias a misericórdia de Deus se renova na nossa vida. Nós abrimos o olho para viver mais um dia, então a gente tem que estar sempre, ter a palavra na nossa frente. Priorizar sempre, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Eu entrego, eu sempre de manhã com o meu esposo. Quando eu oro a Deus, eu falo assim, Senhor, eu te agradeço por esse dia e eu entrego e consagro esse dia ao Senhor, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei nem como o dia de hoje me reserva, e quanto mais o de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Agora ele fala aqui, ó, vocês presumem, vocês fazem planos, né? Mas o dia de amanhã não pertence a vocês. Você pode saber o que vai acontecer amanhã, você não sabe. Deus sabe. Então o que você pode fazer? Confiar e entregar para Deus. Você não pode fazer mais nada. A nossa vida aqui é uma incerteza, você não sabe de nada. A única certeza que você tem, igual nasceu a sobrinha do marido essa semana, a única certeza, eu até comentei com ele ontem, a única certeza que essa menininha tem, ela nasceu hoje, mas o que vai acontecer no curso da vida dela, ela não sabe de nada, nem os pais sabem. O que você pode fazer? A única certeza que tem é que um dia ela vai morrer. Um dia nós vamos morrer para esse mundo aqui também, né? Mas nós morramos para esse mundo, mas vivamos para Cristo. Né? Nós temos que ter isso em mente, temos que buscar isso. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Pai, eu te agradeço por essa palavra, embora dura, mas necessária, que a gente possa ter essa ciência, meu Pai, ver o fim de todas as coisas e possamos aplicar ao nosso coração para nos tornarmos uma pessoa melhor e mais entregue a Ti, porque o fim de tudo é isto, meu Pai, que nós temamos ao Senhor, porque tudo, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor está de trazer a julgamento todas as coisas, que estão encobertas, que estão ocultas e as claras também. Então nós temos o cuidado de andar na Tua presença, andar de acordo com a Tua vontade, com o Teu propósito. É o que eu peço para mim, o que eu peço para os meus irmãos, para todos que creem em Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.